Olá, educadores! Olá, educadoras! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é apresentado por mim, Ivani Magalhães, com produção das editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora. A cada episódio, convidados especiais que trazem inspirações, contribuições para a sua atuação em sala de aula. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Hoje, no Educador em Cena, recebemos uma psicóloga, pesquisadora e apaixonada pelo desenvolvimento humano. Graduada pela Universidade de Santo Amaro, é especialista em neuropsicologia e terapia familiar sistêmica breve, mestre em ciências humanas e doutora em psicologia da saúde. Atua como coordenadora acadêmica e docente no curso de psicologia do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, além de ser consultora em primeira infância e projetos voltados à neurodivergência. Seja muito bem-vinda, Edinete Nogueira! Olá, tudo bem? Queria primeiro agradecer aí o convite da Ivani, uma querida, né? Atuamos. Seja muito bem-vinda, Obrigada. professora! Em nome do Grupo Elo Editorial, te dou as boas-vindas! Muito obrigada, viu? Eu fico imensamente feliz quando eu sou chamada para conversar sobre assuntos, né, que estão em alta aí, né, que estão em pauta, e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Ah, tenho certeza! E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de te convidar a complementar essa apresentação breve que foi feita a seu respeito. Nos conte um pouquinho mais, de forma assim, um pouquinho mais detalhada, quem é a professora doutora Edinete? Nos conte! Bem, antes de ser doutora, de ser psicóloga, de ser professora, eu sou mãe, né? Sou mãe de uma adolescente e uma criança de 8 e 16 anos. Meus filhos, eu falo que são a minha inspiração todos os dias. É por eles que eu faço tudo que eu faço, né? Mas eu busquei aí ao longo desses 20 anos, né, de formação em psicologia, me aprimorar em algumas áreas que eu achei importante, né, na compreensão do desenvolvimento humano. Então, eu me especializei primeiro na área da família, né, entendendo a importância de olhar para essa família. Depois eu fui me especializar em neuropsicologia, né, sou neuropsicóloga. E depois surgiu aí um interesse muito grande de atuar na área acadêmica, né, sempre foi o meu interesse maior. E aí fui buscar o mestrado, depois o doutorado, concluí recentemente o meu doutorado, e sempre buscando temas na área de desenvolvimento humano. Né? Na universidade hoje eu assumi uma coordenação, né, do curso de psicologia, e também sou consultora em primeira infância, né, em parentalidade positiva, de uma ONG americana que faz um trabalho belíssimo aqui em São Paulo, em outros municípios, né, e cidades do Brasil. E é um tema que eu tenho buscado agora me especializar, que é esse tema de parentalidade positiva, educação positiva, né? Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Que bacana! Então, é isso. Vamos desenrolar esse carretel, começando por aí. Parentalidade positiva. Nos fale um pouco sobre isso. Bem, eu venho estudando esse tema já há algum tempo, né? Há cerca de uns 4 anos eu venho estudando esse tema. E ele tem dois pilares, né, importantes. Entender o cérebro da criança em desenvolvimento e trabalhar a comunicação não violenta. Muitos têm uma ideia equivocada de parentalidade positiva, que é justamente achar que a gente está sendo permissivo com uma criança, que é a permissão, que a gente sai daquele modelo totalmente autoritário para um modelo mais permissivo. E, na verdade, a parentalidade positiva é um modelo, sim, diferente de educação. É um modelo que tem, como eu disse, esses pilares, né? Ele segue esses pilares, mas é um olhar mais gentil, mais empático,
crítico para uma criança que está em pleno desenvolvimento. E principalmente quando a gente fala de primeira infância, né? Na primeira infância é o período que ocorrem as maiores conexões cerebrais dessa criança e é um período em que ela desenvolve suas principais competências socioemocionais para a vida adulta, para a vida jovem, para quando ele se torna um adolescente. E nós temos como base o adulto, né, que precisa ser essa referência nesse momento de desenvolvimento para essa criança. A criança tem no adulto o seu exemplo. E esse adulto precisa ser cuidado, né? Dentro da parentalidade positiva, a gente tem um olhar para o cuidador, que é justamente possibilitar que, antes de cuidar das emoções da criança, esse cuidador possa também olhar para suas emoções e saber que muitas vezes o fato dele estar ansioso, dele estar mais agitado, dele estar mais preocupado, a criança vai, né, sugar de certa forma essas preocupações, esse comportamento. E a gente tem expandido até para dentro da escola, muitas vezes, né? Entendendo que a criança também, muitas vezes, fica naquele espaço educativo e que esse educador, né, muitas vezes, também tem que ter um olhar empático, um olhar gentil, um olhar acolhedor para essa criança, né? Então, a gente tem desenvolvido a parentalidade positiva, não só nos ambientes domésticos, mas também nos ambientes educativos, nos ambientes escolares, entendendo que ela, né, precisa ser olhada em todos os espaços que ela está inserida. E, nesse sentido, a educação positiva, a parentalidade positiva, ela possibilita esse olhar, né, de a gente sair de um modelo totalmente autoritário, onde a violência, as medidas coercitivas, elas estavam presentes, para um modelo onde a autoridade não pode deixar de existir, porque a criança também precisa desse modelo de autoridade que se baseia nos limites, né? Eu falo que criança muito pequenininha, ela não tem condições de escolha, né? E é o adulto que escolhe para ela, é o adulto que direciona essa criança. E ele precisa dar conta, muitas vezes, de dizer um não e manter um não, né? O que eu tenho visto, né, na minha trajetória profissional, são pais que muitas vezes não conseguem estabelecer limites para a criança e saem daquele modelo do autoritarismo para um modelo de permissividade. E na parentalidade, a gente diz o seguinte, a gente trabalha o conceito de que o modelo de limites, ele precisa existir. A criança precisa de limites, a criança precisa entender as regras. Né? Isso. E é o educador, e é esse educador parental, né, digamos assim, que pode ser o cuidador principal, o pai e a mãe, o avô, a tia, né, a tia, que cuida ali daquela criança no dia a dia, que vai exercer esse limite, que vai estabelecer regras muito claras para a criança e que ele tem que dar conta, muitas vezes, do possível comportamento que essa criança venha a ter diante de uma regra mais clara e mais né, ali um limite, um não, né? A gente tem visto tantas questões aí em termos de desenvolvimento infantil, né? Sei que vocês já devem ter falado muito sobre esse assunto aqui, mas em termos de transtornos mesmo, né? Que vem surgindo, quando na verdade não é tudo isso, né? É só uma criança que está precisando muitas vezes de limites, que está precisando ser olhada e precisa ser atendida dentro da sua necessidade. Então, resumindo, né, a parentalidade positiva é esse olhar para uma necessidade da criança e uma necessidade que precisa ser entendida. A gente está vivendo um momento em que a gente saiu daquele modelo, né, de que uma infância sem voz para dar voz para as crianças, né? Eu cresci ouvindo criança não tem querer. Isso, né? Como um movimento de anulação ali dos desejos da criança. Exatamente. Só que agora pode tudo. E sair desse modelo, né, de que criança não tem querer, para que criança pode tudo, é um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente acaba saindo de um extremo para o outro. E a ideia não é essa, né? É a gente tentar manter um equilíbrio entre dar voz para a criança e tirar a voz dessa criança. E a gente está diante de crianças que nascem em contextos hiperestimulados. E por nascerem nesses contextos, elas serão crianças mais
curiosas, mais criativas, né? E a criatividade das crianças também de questionar, de serem mais questionadoras, de buscar, né, a satisfação ali dos seus desejos, das suas vontades. E a gente também está diante de adultos que também mudaram um pouco nesse sentido, porque muitas vezes mulheres que saíram ali daquele contexto doméstico foram para o mercado de trabalho e que muitas vezes tentam manter aí um equilíbrio entre a vida profissional e a vida, muitas vezes, doméstica, né? Do cuidado com as crianças, do cuidado com a casa. E muitas vezes a gente percebe que essa saída, né, dessa mulher do ambiente, muitas vezes doméstico, tem causado uma crise, né, do cuidado, né, porque só ela, né, é responsável por esse cuidado. E aí a gente está trazendo outros atores também para esse cuidado, os pais. Para entender que a responsabilidade não é da mãe, né? Isso, não é só da mãe. E que quando, por exemplo, no caso da família do pai, mãe, o pai não ajuda, mas a responsabilidade é dos dois. E que culturalmente a gente sempre teve essa ideia de que a mãe é que é a grande responsável, não importa se ela fica em casa ou se ela trabalha fora. É sempre a mãe. E hoje isso precisa ser revisto, né? Isso já está sendo revisto. Muitos homens, muitos pais têm tido uma participação mais ativa, né, na educação dos filhos. Mas ainda, né, se tem muito culturalmente de que é a mulher que cuida, é a mulher que vai exercer todo esse modelo, né, de cuidado. Por isso que a gente está vivendo o que eu chamo crise do cuidado, né? Crianças que estão ali, né, com uma necessidade específica de cuidados, até idosos, muitas vezes, que também estão vivendo essa crise, né, do cuidado, sendo abandonados, né, muitas vezes. E o que eu sempre escuto, né? Você quis ter o filho, você que cuide, né? Você que exerça essa responsabilidade. E, na verdade, não é. Eu acho que eu tenho um provérbio africano que eu gosto muito, né? Que é necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, a responsabilidade, ela é de uma sociedade como um todo. E nós fazemos parte dessa sociedade. Nós precisamos também ajudar essa família, que muitas vezes é composta só por essa mãe, né? Porque a gente está falando de um modelo de uma mãe e de um pai juntos. E quando não tem, né? E quando eu estou falando de uma mãe solo, que muitas vezes tem ali esse cuidado, né, prioritário da criança. Então, e com tantas demandas. Isso, com demandas de trabalho, com demandas de estudo, com demandas, né, de uma vida ali doméstica. Como é que a gente ajuda essa mulher a não se sentir tão sobrecarregada? Então, na parentalidade positiva, a gente busca olhar para a saúde mental dessa cuidadora, né, dessa mãe, que muitas vezes adoece nesse processo de cuidar, porque ela dedica todo o tempo ao cuidado do outro e esquece de cuidar de si próprio, né? Então, a gente se depara... Aí entra para as questões dos quadros de saúde mental. Isso, exatamente. Mulheres extremamente adoecidas, deprimidas, ansiosas, com um sentimento de culpa muito grande, porque elas querem cuidar dos seus filhos, mas elas querem fazer o melhor. Querem fazer o melhor por eles, mas elas também não querem deixar de ter uma vida profissional, então tá tudo certo, né? E eu sempre falo para as mães, olha, tá tudo bem se você não conseguiu dar conta de tudo hoje, né? Não tente dar conta de tudo, né? Outro dia até um exemplo, né? Uma mãe que dizia, eu tento ser a melhor mãe, o melhor pai. Eu falei, olha, se você conseguir ser a melhor mãe que você quer ser, já tá tudo certo, porque o pai você não vai conseguir ser, né? Porque tem figuras que são insubstituíveis na vida de uma criança, e o pai é uma delas, mas se você conseguir ser a mãe, né, que ele precisa nesse momento, tá tudo certo, né? Ele vai crescer e vai dizer, olha, não tive meu pai perto de mim, mas eu tive uma mãe que conseguiu dar tudo que eu queria e que ela podia naquele momento, né? Eu acho que essa fala, ela tira um pouco esse peso, essa responsabilidade, né, de dar conta de tudo. Eu falo que a sociedade, ela vai cobrando da gente, né? Como mãe, eu também me coloco muitas vezes no lugar e falo assim, olha, você tem que dar conta. Aí você vê mães exaustas. Exatamente. Que não só são cobradas, mas que se cobram. E que recebem um título de guerreiras, né? A romantização, né? Dessa mães super-heroínas. Então, eu digo que sempre por trás de uma mãe guerreira, existe uma mãe que está cansada. Uma mãe que está exausta, que está sofrendo muitas vezes. E que chega ali a gente fala até do burnout do cuidado, né? Do exercício de cuidar. Então, a gente precisa ajudar essas famílias, essas mães. Redes de apoio que são fundamentais.
E a escola muitas vezes entra como essa rede de apoio, que vai auxiliar nesse cuidado, que vai ter um olhar para a criança. E não é uma transferência, né, de educação, não é isso. É uma partilha. É uma partilha, uma parceria que a escola muitas vezes tem que ter com a família, né, e com essa cuidadora principal. Uau, bacana. E quando nós falamos de uma educação positiva, entra muito a questão da comunicação não violenta. Você podia dar para a gente uns exemplos assim, na prática, do dia a dia, em que essa comunicação que nós temos, que precisa ser revista, às vezes um jeito de falar, às vezes são pequenas ações e que no conjunto da obra fazem toda a diferença? Olha, eu falo que comunicação, eu acho que é um dos nossos maiores desafios, né? E quando a gente pensa numa comunicação não violenta, como é que a gente... eu sempre trago um questionamento, como é que você tem se comunicado no dia a dia com as pessoas que estão ao seu redor? É muito fácil a gente ser violento na nossa fala, né? Principalmente quando a gente vem de uma educação, um modelo de educação que foi muito baseado no grito, Na né? palmada Na também. palmada, Uhum. na violência como um todo, tanto a violência física Como como a verbal. violência psicológica. E eu falo que desconstruir esse modelo dentro da gente é um dos nossos maiores desafios. E como educadora parental, né, muitas vezes eu oriento as famílias, olha, como é que você tem conseguido, né, se comunicar com o seu filho? Será que você tem conseguido, de certa forma, entender qual é a necessidade dele? Dessa criança, porque às vezes a gente não escuta as crianças, a gente quer dar, eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você, né? Muitas vezes esse saber o que é melhor para o outro vem muito daquilo que nós desejamos para nós quando criança e não conseguimos, e aí a gente projeta isso nos nossos filhos quando eles nascem, né? Os filhos vivem carregados de projeções dos pais. Não que esteja errado, né? Muitas vezes o pai quer o melhor para o seu filho e tá tudo bem também. Mas, por exemplo, eu dou sempre um exemplo no consultório, né? Então, os pais falam, meu filho não quer tomar banho, meu filho não quer guardar os brinquedos, ele não quer... E aí, muitas vezes, a gente diz, vai guardar o brinquedo porque é agora e pronto, né? E aí, grita, e a criança esperneia, e aí ficam dois embates ali, duas crianças discutindo naquele momento. E eu sempre dou um modelo assim, olha, como eu disse, né, a criança muito pequena, ela ainda não tem a capacidade de escolha. Será que a gente não está dando muita escolha para uma criança que não tem capacidade de escolher? Então, por exemplo, você pergunta para o teu filho, quer tomar banho? Quer comer? Quer dormir? Se ele é muito pequeno ainda, qual é a primeira escolha que ele vai fazer? Ele quer brincar. Não, eu não quero, né? A criança está brincando e você diz para ela assim, olha, vamos tomar banho, né? Vai tomar banho agora. Você quer tomar banho? Não é você quer tomar banho. Olha, você tem duas opções. Ou você vai tomar banho agora, daqui a 5 minutos. Isso é o modelo da comunicação não violenta. Porque você dá duas possibilidades de escolha. E nas duas possibilidades de escolhas, você faz a criança atender ao que você quer que ela faça. Então, mas a criança, como ela está com o cérebro ainda em desenvolvimento, ela entende o quê? Que ela tem uma capacidade de escolha. E é a escolha que ela consegue fazer. Então, ela vai dizer para você, olha, daqui a 5 minutos. Então, quando passar os 5 minutos, você diz, olha, passou os 5 minutos, vamos lá? Além de você dar uma previsibilidade para a criança, você ainda ajuda ela numa regulação. Isso você está auxiliando no desenvolvimento de competência socioemocional. Então, eu falo que falar sobre comunicação não violenta é primeiro olhar para o meu tipo de educação. Ressignificar, né, aquele modelo que muitas vezes não foi o modelo adequado. Não existe um modelo ideal, tá? Cada dinâmica familiar é uma dinâmica. Cada dinâmica do ambiente que a criança está inserida, ela acontece de forma diferente. Cada criança é uma criança. E olhar para essas individualidades, olhar para essas diferenças, que torna esse ser único, né? E que torna, muitas vezes, acho que o grande desafio, mas também o grande fascínio, né? Que é o ser humano. É a gente conseguir olhar para ele como um ser único. E cada criança vai necessitar de questões diferentes. Eu tenho muito cuidado quando eu faço algum tipo de orientação, onde eu digo, olha, siga esses 5 passos que você vai alcançar. Não existe uma receita pronta, até porque quando nasce uma criança, também nasce uma mãe, também nasce um pai, também nasce um cuidador,
e essa criança não vem com um manualzinho de instruções. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Exatamente. Em caso de pane, aperte esse botãozinho. Não existe esse botãozinho onde Não tem fórmula. Não tem fórmula. E que cada família, dentro da sua dinâmica, ela vai, né, construir aí uma rotina que é possível. Né? Não tem como a gente estabelecer, olha, construa essa rotina que você vai dar conta. Não, a gente precisa olhar para esse contexto. Comunicação não violenta também é incluir, né, dentro da dinâmica dessa criança, uma rotina saudável. E principalmente uma rotina onde essa criança possa brincar. Infelizmente, a gente está vivendo um período também crítico, onde as crianças não brincam mais, né? E comunicação não violenta, ela acontece também por meio da ludicidade, onde você traz o lúdico. Quando você quer que uma criança guarde todos os brinquedos, você faz uma competição com ela. Olha, vamos ver quem guarda mais brinquedos? E aí ela vai, né, entrar naquele modelo lúdico, onde ela vai guardar os brinquedos, e quando ela guarda, ela nem percebeu. Pelo desafio da brincadeira. Pelo desafio da brincadeira. Então, a brincadeira, ela precisa estar presente no dia a dia. E eu escuto muitas famílias dizerem, mas eu não tenho tempo de parar e brincar com meu filho. Eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa. Mas a brincadeira, ela pode acontecer no momento que você está fazendo a comida, no momento que você está guardando a louça, no momento que você vai no supermercado, você pode brincar com a criança. Então, a gente tem um lema, né? Lá na ONG, onde eu desenvolvo a consultoria, que é um lema 15 minutos de qualidade. Se você conseguir ter 15 minutos de qualidade no teu dia, no teu momento com a criança, vale muito mais do que você estar ali 2 horas sentada com ela em algum espaço e cada um no seu mundinho, né? Essa troca, essa empatia. Presença, né? Esse afeto, né? Esse adulto que se mostra presente nas suas ações, no seu gesto. E a criança, muitas vezes, uma criança que faz uma birra, que tem um comportamento ali um pouco mais agitado, mais ansioso, o que ela está pedindo? Crianças muito pequenas, elas não sabem dizer o que elas querem, né? Elas não têm essa capacidade de elaboração, de dizer, olha, me dá atenção, me dá carinho. Como é que ela vai manifestar essa necessidade? Através da mudança de comportamento. E às vezes um comportamento mais agitado, um comportamento mais birrento, mais opositor, né? E nós, adultos, precisamos talvez interpretar este comportamento e entender que ela está buscando. O que ela está buscando? Então, você mãe, você pai... O que ela quer me dizer com esse comportamento? Exatamente. Ninguém melhor do que você para conhecer a sua criança, né? Mas a gente precisa muitas vezes parar o que a gente está fazendo, refletir sobre o nosso comportamento para tentar entender o que a criança está pedindo para a gente. Eu acho que é esse o caminho, é esse o direcionamento. Como eu disse, não tem uma receita, mas existe uma possibilidade se você conseguir parar e olhar para o teu filho e olhar para você também. Olhar para si, né? Isso. Tem muito nessa questão, né? Nós temos uma cultura que, felizmente, vem mudando, mas ainda está muito presente o castigo físico, muitas vezes como forma de educação. Porque, assim, nossos avós, né, alguns pais, tinham isso como modelo, né? Ah, mas um tapinha não dói, é para educar. Ou ainda adultos que dizem assim, eu apanhei muito quando era criança, mas hoje eu tô inteira. A pessoa tá lá. Exatamente. Sabe lá como ela tá, mas inteira ela não tá, né? Então, tem muito essa coisa do quanto esse adulto que muitas vezes ele recorre a uma agressão física como resposta a um comportamento inadequado, não esperado da criança, o quanto isso muitas vezes é uma explosão dessa raiva que ele não conseguiu lidar, faltou esse olhar para si, de dizer assim, quem é o adulto da relação, o que eu faço com esse sentimento e não explodir, né? Então tem essa questão do quanto a comunicação, ela está diretamente relacionada aos episódios de violência doméstica, por exemplo, né? Exatamente, eu escuto essa frase, né, eu acho que ela ela virou assim um clichê, né, mesmo, porque a frase eu apanhei, estou vivo, eu sempre pergunto pro adulto, mas vivo de que forma, né? Cheio de cicatrizes, cheio de traumas, tomando remédio todos os dias, tá vivo, mas como é que tá essa vida, né? Então, romper com esse modelo, muitas vezes, é um desafio para a própria pessoa, né? Porque ela entende que se o meu pai me bateu é porque ele me amava, né? E aí eu começo a ter relações também com as pessoas, estabelecer relações afetivas, onde a violência está presente, mas está tudo bem, porque o mesmo que bate é o mesmo que cuida, o mesmo que bate é o mesmo que dá comida, que dá afeto, que dá carinho.
carinho. E é um círculo vicioso, porque a criança acaba reproduzindo tudo aquilo que ela vive ou observa no ambiente. Isso, e ela vai entendendo que o afeto também é o bater, né? Então, eu recebo o toque, ele também é esse tipo de afeto, né, violento. Então, ela cresce e estabelece relações onde ela vai aceitando esse tipo de relação, né? Esse tipo de condição. Então, quebrar esse ciclo, né, de violência, muitas vezes, não só da violência física, mas da violência psicológica, parte da necessidade do adulto se rever como pai, né? Porque eu falo que quando a gente se torna mãe, quando a gente se torna pai, é um momento da gente revisitar a nossa infância. Revisitar quem nós... as crianças que nós conseguimos ser, né, naquele momento. E os nossos pais, até por uma falta de conhecimento, de acesso a informações, muitas vezes, reproduziram também modelos, né, muito baseados em autoritarismo. E cabe a nós, como adultos que têm um acesso maior, quebrar esse ciclo, né? E essa quebra desse ciclo, muitas vezes, é se rever mesmo, e a comunicação não violenta, entender que a criança, por ela estar em desenvolvimento, tudo que ela recebe, ela vai internalizar, ela vai sugar, né? Eu falo que a criança é esponjinha, ela vai sugando tudo que está no ambiente, e a criança, ela é muito sensível, ela percebe quando... Mesmo que não verbalize, né, ela tá ali vivendo tudo aquilo, sentindo. Exatamente, às vezes eu atendo mães e elas falam, meu filho está muito ansioso, meu filho está muito agitado, e eu sempre pergunto para elas, e você? Como é que você está? Ela fala, eu também tô assim, eu também tô ansiosa, eu também tô agitada. Fala, bingo, o X. Exatamente, então o teu filho também, por estar ali o tempo todo ligado a você, convivendo com você, ele está reproduzindo esse comportamento. Então, na maioria das vezes as pessoas buscam o atendimento psicológico para a criança, e quem precisa é o adulto. Né? O adulto que precisa cuidar. Né? E quando a gente dá essa responsabilidade para o adulto, muitas vezes isso causa um certo espanto, né? Não, mas a questão é com ele, não é comigo. Né? Opa, peraí, não é comigo. Mas ele precisa entender que essa criança está dentro daquele contexto e que ela vai reproduzir aquilo que ela vive. Né? A criança, pela reprodução, pela repetição que ela aprende. Chega um momento que deixa de ser repetição e vira aprendizado mesmo. E aí vira experiência, vira vivência e vira comportamento. E aí vira um modelo, né, um padrão de comportamento. Imita, depois reproduz. Exatamente. Internaliza e começa a reproduzir. E passa adiante, porque depois isso acaba sendo parâmetro de relação para outras e... Isso, e vai se cristalizando dentro da criança, e uma vez cristalizado, ela tem uma tendência a reproduzir. Aí a gente fala assim, nossa, mas onde ele aprendeu isso, né? Com quem ele viu isso? Então, muitas vezes a gente não percebe comunicação. Eu falo, né, como eu disse, se comunicar de forma violenta é muito fácil. Né? Então, aí você fala assim, nossa, mas que rigidez, né? Que rígido. Isso não é uma rigidez, mas é uma possibilidade. A gente vai errar? Vai. Mas existe um movimento que precisa acontecer, que é um movimento de reconhecer também, olha, eu errei com você, me desculpa, né? Eu sei, não é sobre você, é sobre mim. Reconhecer isso muitas vezes para a criança dá uma sensação também de pertencimento àquele lugar. Olha, meu pai também erra muitas vezes e vai também dando uma segurança para a criança de que ela pode errar e que está tudo bem ela errar se ela reconhecer que ela errou. Né? E você vai sendo esse modelo de educação que a criança precisa ter, né? Então, a gente não precisa ficar meia hora, 40 minutos dando sermão na criança. Basta a gente mudar as nossas atitudes com ela no dia a dia. Porque esse modelo, com certeza, ele vai ensinar muito mais do que 1000 palavras. Isso me lembra uma frase de um filósofo chamado Ralph Emerson, talvez você conheça, que diz assim, quem você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Exatamente. É por aí. É por aí, porque quem grita, né, não escuta a própria voz, né, e porque aquele som ecoa, né, e a pessoa não consegue se ouvir muitas vezes. Então, quando eu estou gritando com a criança, para quem que eu estou gritando? É para ela ou é para mim? Né? A frustração é minha e eu estou depositando. Exatamente. Por não conseguir lidar com aquilo que a criança está provocando, eu descarrego ali. Exatamente. E as crianças, gente, elas percebem isso.
E elas vão te exigir de você justamente naquele dia que você está mais cansado. E nos leva à exaustão. Exatamente, aquele dia física e mental. que você está mais cansado, parece que é o dia que a criança mais exige de você. E sabe por quê? Porque ela percebeu que você não está bem. E aí ela precisa entender por que você não está bem. Ela precisa entender se parte desse não estar bem é culpa dela. Porque a criança ela tem uma tendência, por não ter desenvolvido justamente essa competência socioemocional, de entender que a questão não é com ela. A questão é com o adulto que está junto com ela. E aí, para ela entender, você precisa dizer para ela: olha, filha, hoje eu estou cansada, hoje a mamãe teve um dia muito exaustivo, mas não é com você, né? Porque a criança ela também vai assumindo algumas culpas que não são delas por ainda ser um ser em desenvolvimento e não entender que ela não é parte daquele problema, né? Que ela não faz parte daquele problema, que ela é um ser ali, né, em desenvolvimento, e que não é culpa dela o fato da mãe estar mais agitada, o fato da mãe estar mais ansiosa, mas a gente precisa dizer isso para ela, porque ela ainda não entende. Uau! Né? Que interessante, essa conversa está incrível. Eu gostaria de aproveitar essa breve pausa para agradecer a vocês que estão aqui acompanhando essa conversa. Tenho certeza que estão tendo assim muitas reflexões, assim como eu estou tendo aqui. Gostaria de agradecer e pedir a vocês que, se essa conversa faz sentido para você, compartilha. Pode ser que faça muito sentido para outras pessoas que também precisam ouvir essas palavras. Não se esqueçam de curtir esse episódio, de comentar. Deixa também nos comentários sugestões para temas que podemos discutir em próximos episódios com convidados tão especiais quanto a Ednete, né? Então vamos lá, se inscrevam no canal para não perder ali as novidades. Temos já vários episódios publicados, já tem toda uma riqueza ali a ser explorada, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Não perde essa oportunidade. Então se inscreve no canal, curte, comenta. Eu quero aproveitar aqui, Ednete, a sua presença, porque todo esse trabalho que você tem realizado de pesquisa, de formação, ligado à parentalidade, como você já mencionou, mas eu vou pedir para a gente entrar um pouquinho mais nisso, para a gente pensar nisso agora, trazendo nesse contexto da sala de aula, né? Porque tudo isso que você falou se aplica na relação entre educador e educando, no dia a dia, no cotidiano. Essa professora que está muito cansada, às vezes com tantas demandas, e ali é o dia que a turma está mais bagunceira. Então, tudo isso também pode ser colocado ali em prática na sala de aula. Eu acredito que pode mudar bastante, pode ajudar muito, não é? Inclusive, a parentalidade positiva, ela parte da educação positiva, né? De um modelo de educação positiva, onde a educação positiva também segue alguns pilares, né? Do próprio educador, né? A gente tem até alguns programas, alguns projetos que trabalham o cuidando do cuidador, né? Como é que eu vou cuidar de uma pessoa se eu não cuido, né, da minha saúde mental? Então, alguns projetos já vêm investindo muito na saúde do educador, né, na saúde mental do educador, que está em sala de aula e que muitas vezes recebe a demanda não só de uma criança, de várias crianças. Então, e cada criança com suas famílias, né? Exatamente, cada criança de um contexto diferente. Às vezes aquela criança, ela vai ter naquele educador a referência para a vida dela. Quantas vezes, né, o educador é referência para aquela criança de um modelo parental, de um modelo de afeto, de carinho, de atenção. Uma criança que não é escutada, né, dentro de casa, que não é vista muitas vezes, ela é vista dentro da escola. Muitas vezes passa mais tempo na escola, e claro que nós sabemos que esse não seria o modelo ideal, mas acontece. Sim. De muitas crianças que têm ali como principal modelo, porque passa mais horas na escola do que com a família em casa. Isso. A gente tem trabalhado muito, né, em programas que olham também para o educador, que olham para o professor, como esse modelo também de educação positiva, onde em todos os locais que a criança estiver inserida, ela vai receber apoios e modelos de acolhimento onde as necessidades dela sejam olhadas também. Então, cuidar de um professor, né,
capacitar um professor também para a educação positiva, onde ele não reproduz uma comunicação violenta com a criança, onde ele entenda também, principalmente dentro da educação infantil, de que esse cérebro é um cérebro que está em constante desenvolvimento, onde as conexões estão acontecendo a todo vapor, né? E por estarem acontecendo a todo vapor, ele precisa oferecer um estímulo positivo, né? Então, a gente tem vários modelos de educação positiva dentro da escola que dão super certo, onde o professor que é bem cuidado, que é bem acolhido também dentro da sua necessidade, ele consegue ter um olhar mais empático, mais generoso para a criança. A criança muitas vezes requer da gente esse olhar generoso, mas como que eu posso ter um olhar generoso se eu Não tô se oferece cansado? aquilo que não se tem, né? Exatamente. Então, a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E às vezes esse educador também teve uma infância que não foi tão fácil, né? E ele vai justamente para a área da educação para ressignificar muito da sua história. Ou seja, eu vou fazer a diferença na vida de algumas crianças. E infelizmente, às vezes, reproduz. Não consegue sair do ciclo. E não consegue sair desse ciclo de violência e acaba reproduzindo muitas vezes a violência dentro da escola também, com as crianças. Violência psicológica, não necessariamente. Exatamente, uma violência psicológica, né? Um grito, uma atitude um pouco mais coercitiva ali com aquela criança. Então, a gente também tem aberto um espaço para falar sobre a saúde mental do cuidador. A gente nunca teve tantos afastamentos, infelizmente, por questões de saúde mental dentro da escola, dentro do ambiente ali educativo. E a gente também precisa cuidar desse educador, a gente precisa também precisa abrir um espaço de escuta, de acolhimento para as suas necessidades. Então, a parentalidade na educação positiva dentro da escola também parte desse olhar que a gente precisa ter para o educador, que ele precisa também ser cuidado, porque ele está ali com 20 crianças, vamos imaginar, que vem vamos imaginar, de contextos, de 20 contextos diferentes. E dos mais diversos possíveis, desde aquele super positivo, daquele que tem a negligência presente. Uma criança negligenciada, muitas vezes ela vai chegar na escola, né, demonstrando um comportamento que é desafiador para aquele educador, né? Uma criança que bate, uma criança que grita, que chora, né? Que tem uma explosão ali emocional. E se esse educador também não tiver... Se ele já se encontra fragilizado, ele não vai ter condição de acolher a criança. Exatamente, ele também vai ter uma explosão emocional, né? Eu falo que o sistema límbico, nessa hora dos dois, eles ficam no mesmo nível, né? Ou seja, duas pessoas fragilizadas que estão buscando um equilíbrio, e quando, na verdade, o adulto, né, que tem que manter esse equilíbrio, também precisa ser cuidado, também precisa ser olhado. Então, faz todo sentido você trazer esse questionamento de como a gente coloca a parentalidade positiva, a educação positiva, também no ambiente educativo, né? De ter um olhar mais empático para esse educador. Nossa, fantástico. É muito bom ouvir sobre tudo isso. Mas agora eu vou virar um pouquinho a chave para nós conversarmos sobre um assunto que esteve bastante em pauta recentemente, mas eu acredito que não se esgotou porque ainda há muito a se entender e se falar sobre a adultização das crianças. Assim como nós também observamos adultos infantilizados. Vamos provocar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É um assunto que realmente esteve aí em pauta, né, e que está sendo bastante discutido, que repercutiu em muitas questões positivas, inclusive uma delas, uma conquista, foi a implementação de uma lei, né, de proteção aí para as crianças, né, principalmente com acesso às redes sociais, né, as plataformas hoje têm uma responsabilidade maior no que elas produzem, no que elas publicam, né? E quem está acessando esse conteúdo, acho que isso é o primeiro ponto positivo. Mas é um assunto, né, Ivani, que nós que estamos aí na área da educação, que somos educadoras, que somos professoras, a gente sabe que os direitos das crianças já vêm sendo violados há muito tempo, né? Violação de direitos, estimular a criança a fazer coisas, né? A ter acesso a estímulos que não são apropriados para a faixa etária dela, é uma violação de direitos. Então, a adultização, ela parte desse pressuposto que eu estou expondo essa criança a um conteúdo que não é adequado para a idade dela e exigindo dela uma compreensão de fatos que ainda ela não tem maturação neurofisiológica para compreender.
Então, se falou muito da sexualização das crianças, né? A questão da sexualidade. Criança não pode ter acesso a conteúdos sexuais, né? Conteúdos eróticos, porque a infância, ela é um período de proteção. Proteção porque a criança não tem maturação para compreender tudo isso. Quando o vídeo, né, do influenciador Felca foi divulgado, é como se ele tivesse apertado ali uma teclinha, né, uma tecla SAP e tivesse aberto, né, isso para todo mundo, para todas as pessoas, mas como eu disse, isso é um assunto que já vem sendo discutido no nosso meio há muito tempo, né, há bastante tempo, e que a gente tem que ter, né, dentro do nosso próprio ambiente doméstico, medidas que protejam a criança, né, desse processo de adultização, que é cobrar dela, exigir dela aquilo que ela ainda não é capaz de fazer. Às vezes eu escuto dos pais, né, de cuidadores, dizer assim, meu filho parece um mini adulto. Ele não é um mini adulto, ele é uma criança em desenvolvimento. O adulto da história é você. Né? Você que é responsável, você tem a responsabilidade de cuidar dessa criança e de protegê-la. É o dever de toda uma sociedade proteger uma criança, mas principalmente daquele cuidador que está lidando diretamente com ela. É responsabilidade dos pais, prioritariamente, proteger essa criança. E quais as consequências, né, de um processo de adultização? Essa criança viver fases que ela ainda não está preparada, isso vai impactar em fases posteriores. Então, ela vai precocemente viver situações que ela ainda não está preparada. Etapas, né, de amadurecimento. Ela vai pular etapas, né, de amadurecimento, como você disse. Que vão fazer falta nas relações saudáveis adultas. O que vão fazer falta lá na frente. Por isso que a gente tem um monte de adultos hiper mega infantilizados, porque se tornaram adultos muito cedo, né, precocemente, amadureceram por N questões e hoje precisam vivenciar esse processo de infantilização. Então, é um assunto, Ivani, muito complexo. Ele não é permeado só por um fator, são N fatores, né, que permeiam essa discussão, mas é fato que a adultização tem sido muito discutida e principalmente ela está diretamente ligada à violação de direitos, né, direito de ter uma infância protegida, do brincar, né, de ter uma família, de ter uma alimentação saudável, né, de ter acesso a necessidades básicas que garantam o seu desenvolvimento integral. E eu acho que é um assunto muito, né, que gera muitas... É áspero, né, porque muitos pais foram, assim, foram pegos de surpresa, digamos, assim, mas aquela foto inocente do meu filho tomando banho é um problema? Sim, é um problema. Exatamente, né? Porque aquela foto provando a roupinha nova é um problema, né? Então, assim, muitos adultos não fazem ideia do quão complexa é essa questão da invasão da privacidade das crianças, da exposição da imagem deles. Até porque se isso está sendo exposto numa rede social, a gente sabe que muitos os abusadores, os predadores, vamos imaginar, né, os pedófilos que buscam aí conteúdo infantil, eles estão buscando justamente isso, né? Então, se eles veem esse perfil que posta muito conteúdo de criança, que expõe muito as crianças, né, de uma forma invasiva, né, a sua privacidade, é esse tipo de perfil que muitas vezes é alvo, né, dos abusadores que buscam esse tipo de conteúdo. Então, a gente sabe que a própria criança vai se colocando numa condição de risco. Não tem como a gente falar de adultização sem a gente falar das telas, né? Sem a gente falar de excesso de telas na vida das crianças. Essa não supervisão, né? Esse acesso às telas sem uma supervisão de um adulto, sem saber o que essa criança está acessando. Não tem maturidade para processar muito dos conteúdos que elas estão sendo expostas. Isso, e não só para processar, para escolher, né? Se aquele conteúdo aparece ali, ela não tem maturidade de dizer, opa, isso aqui eu não posso ver. Não, ela vai, até por uma questão de curiosidade, ela vai olhar aquele conteúdo, e aí ela não tem compreensão, ela não tem a maturação, né, emocional, fisiológica para
compreender aquela cena, aquele fato que está ali se passando nos seus olhos, né? E isso levantou um alerta muito importante. Muitos pais agora estão usando várias medidas protetivas, né? Mais aplicativos de controle. Isso é algo positivo, né? Porque a gente começa a acender um alerta e as pessoas começam a ficar um pouco mais atentas, né? Ou seja, o que será que meu filho está vendo, né? Então, assim, até entrando um pouco nessa questão das telas, não é só o tempo de tela que a criança fica, né? Não adianta você deixar teu filho ficar 15 minutos nas telas, se naqueles 15 minutos ele acessa conteúdos que não são adequados para a idade dele. Esses conteúdos... São 15 minutos de qualidade. De exposição, né? No caso de um não acompanhamento, podem ser 15 minutos que vão destruir ali... a vida inteira da criança, vão marcar profundamente a história dela. Então, esses 15 minutos, vamos imaginar, ele precisa ser 15 minutos de conteúdo educativo, que estimule o desenvolvimento da criança, atrelado a atividades prazerosas, atividades de preferência crianças maiores ali, já na pré-adolescência, na adolescência. Porque nós sabemos o quanto isso é prejudicial, qualquer que seja o tempo de tela, no caso das crianças na primeira infância, né? Que dirá na primeiríssima. Outro dia eu vi um vídeo bem interessante que falava assim, olha, antes de você procurar um diagnóstico para o teu filho, procure ver como é que está a rotina dele dentro de casa, né? Antes de você ter qualquer justificativa para o comportamento dele, procura ver como é que está a rotina dele, né? Crianças que ficam ali confinadas muito tempo dentro de casa, sob o uso excessivo de telas, mudam o seu comportamento. E muitas vezes a gente fica buscando uma justificativa para aquela mudança, e quando na verdade a justificativa está dentro de casa mesmo. O inimigo às vezes está dentro do quarto. Exatamente, né? Tem um texto muito interessante que assim, antes a gente perdia os nossos filhos se machucavam nas ruas, né? Brincando, ralando o joelho. Subia em árvore, né? Quebrava o braço. Hoje eles se machucam dentro dos quartos. Né? E o que é pior, né? O ferimento é emocional. E até você ver, o estrago já está feito. Feridas emocionais e até feridas físicas, muitas vezes. De crianças submetidas a desafios, né, na internet. Cada vez menores, crianças pequenininhas, de 5, 6 anos. Que inclusive, né, no noticiário já vieram notícias de óbito. Isso, inclusive. Mas a ideia não é falar sobre coisas ruins, né, coisas negativas, mas a gente precisa acender esse alerta, né, de que conteúdo é esse que essas crianças estão vendo. E isso exige da criança uma compreensão precoce, e aí ela acaba amadurecendo mais rápido. Isso é adultização. Submeter a criança a um fato, uma situação que exija um amadurecimento precoce. E aí que só um adulto, muitas vezes, tem essa compreensão. Até para nós adultos, tem conteúdos que são extremamente complexos da gente entender, da gente compreender, principalmente quando a gente está falando de violência, quando a gente está falando de... Que impactam, né? Vão impactar e cada um tem uma dinâmica para processar isso. E a criança que ainda está em construção. Exatamente. Ela está construindo todas as suas conexões, todas as suas competências, né, socioemocionais nesse sentido. Que interessante. E essa questão das telas, nós sabemos que tem telas que são mais prejudiciais ainda do que outras, né? No caso, a tela portátil, ela é um grande problema, né? Mais ainda do que a TV, porque a TV ainda está lá passando uma programação, as pessoas estão em volta, se for numa sala, estão assistindo. Claro que brincar com tela nunca é bom, né? Tira o foco da criança do ato do brincar, mas nós sabemos o quanto o portátil, que vira chupeta, que você leva para todo lugar, crianças que estão tendo já crises de abstinência quando você tira, porque estão ali já viciadas na dopamina, né? E o quanto é prejudicial a criança ter o controle de tudo. Ela não pode ter o controle de tudo. Porque na tela que você vai passando o dedinho, ela não precisa entrar em contato com a frustração. Ela não gostou do vídeo, ela passa. Ela não gostou, ela passa. Né? E isso pode trazer... Nós já observamos prejuízos imensos nesses adultos que já cresceram nesse contexto, né? Exatamente. Crianças que têm... baixa tolerância à frustração. Isso, uma baixa tolerância à frustração. E quando se deparam com um não, né, se transformam... Explosões emocionais, explosões não só emocionais, mas comportamentos agressivos, né, atitudes agressivas mesmo, físicas, né, que levam a gente a se perguntar, nossa, mas o que está acontecendo com essa criança, né? Então, o vício nas telas, ele é tão prejudicial quanto o vício em qualquer outra substância,
qualquer outro componente. Então, ele vicia e a criança realmente vive uma crise de abstinência. E a abstinência faz com que a gente altere o nosso comportamento, altere o nosso estado de equilíbrio. Crianças mais ansiosas, mais agitadas. Com dificuldade de socialização, né? perda Vão de para foco reuniões familiares e não conseguem. Com perda de foco de atenção, né? Na aprendizagem. Com dificuldade de aprendizagem na escola. Então, é isso. Antes de buscar um diagnóstico, mude a rotina do teu filho. Inclua na rotina dele atividades mais prazerosas. Atividades de contato com a natureza, brincadeiras ao ar livre, brincadeiras na praça, brincadeiras na rua, né? Claro que muitas vezes, dentro da sua dinâmica, não é isso durante a semana talvez não é possível, mas tenta pelo menos no final de semana, tirar um tempo aí para brincar, para se divertir, sem o uso das telas, né? E o adulto, ele precisa ser exemplo. Às vezes a gente pede para o nosso filho sair das telas, mas a gente também está lá, né? Então, é como no processo de alimentação, né? Você tem que comer brócolis, mas eu não como brócolis, né? Então, as telas também acontecem da mesma forma. Não adianta pedir para o meu filho sair da tela e continuar na tela, né? Porque o adulto também está viciado. A gente está falando das crianças que são viciadas em telas. E elas são muito questionadoras e vão dizer, mas você pode, eu também posso. Exatamente, né? Porque a gente justamente, como nós falamos anteriormente, as crianças estão num outro momento, né? De estímulo mesmo, ou seja, elas questionam mais, elas não abaixam mais a cabeça, né? Ou seja, as crianças hoje são muito diferentes das crianças que nós fomos, por exemplo. Sim, a gente, outro dia numa reunião de pais, um dos pais olhou e falou assim, quando na minha época meu pai olhava para mim, eu já sabia o que ele queria. E aí o meu questionamento foi, e será que você está olhando para o teu filho, né? Porque a gente sabia o que os nossos pais queriam, mas porque eles olhavam para a gente, né? E a gente olhava para eles. Será que a gente está conseguindo olhar para os nossos filhos? Né? Um pouco do que a gente comentou aqui. Que presença é essa? Né? É a presença só através da recompensa, né? Eu fiquei o dia inteiro fora, eu trago um presente para você, né? Dar coisas ao invés de momentos. A questão da compensa, né? Ou seja, eu preciso compensar a minha ausência aqui. Mas você está compensando a ausência de quem? A sua. Tem um adulto culpado. Exatamente. E que para se aliviar, ele recompensa a criança, fala, meu filho ficou feliz, então tá tudo certo. Mas e aquele tempo, né, que você precisa estar junto com ele, que você precisa conversar, que você precisa contar sobre o seu dia, você precisa entender como foi o dia dele, né? Isso é uma troca, isso precisa acontecer. Você não vai chegar em casa e despejar todos os problemas. Olha, eu tive um dia atarefadíssimo, não. Mas é entender como foi seu dia, né, o que você fez hoje, e contar também para o teu filho como foi seu dia. É super saudável isso, né? E trazer a criança para participar, ser um pai presente, uma mãe presente, um cuidador presente, também fazer com que essa criança se sinta pertencente a esse espaço. Construir um futuro diferente, né? Exatamente. As novas gerações agora. Exatamente. Com essa presença e com essa atenção, esse cuidado. Sim, com certeza. Ai, que incrível essa conversa. Eu quero até aproveitar a oportunidade, não posso deixar passar, para dizer assim, você que é tão envolvida com projetos ligados ao desenvolvimento das competências socioemocionais e você sabe o quanto isso faz diferença na vida das crianças, eu preciso mencionar que aqui no Grupo Elo nós temos a Perabook, a editora Perabook, e todo o catálogo da Perabook tem obras que se articulam com os temas ligados ao desenvolvimento de competências socioemocionais. Fica aqui o convite para quem está assistindo, obras maravilhosas com autores incríveis, assim, ilustradores, autores e os temas, todos eles, contribuindo, porque nós entendemos também a literatura como um caminho de formar o sujeito, né? Essa pessoa humana que vai ali mergulhar nas histórias e crescer, aprender, se desenvolver com elas. Muito obrigada, Ednete. Foi uma conversa, uau, maravilhosa, muito inspiradora, há muito a se pensar e se aprender dentro dessas temáticas que você vem trazendo nos seus projetos. Então, eu quero, em nome do Grupo Elo Editorial, deixar aqui os agradecimentos a você com uma rotina tão corrida, tão agitada, pôde tirar um tempinho para estar aqui partilhando
conosco tantos saberes, saberes tão importantes para o trabalho que nós, educadores, pais, realizamos. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer e dizer assim para você, o que você poderia nos dizer para esse fechamento? Nós temos uns últimos minutinhos. Que mensagem você poderia deixar para a nossa audiência, para as pessoas que estão acompanhando aqui essa conversa? Assim, quais seriam suas palavras de encerramento do nosso bate-papo? Eu acho que, assim, primeiro agradecer, né? Acho que foi um papo incrível também. Assim, eu te acho incrível também, Ivani, você tem um trabalho incrível com contação de histórias, né? E eu acho que o lúdico, né? A gente tentar resgatar as brincadeiras, tentar resgatar o afeto, né? Dos pais e das crianças, eu acho que é um grande desafio. Mas eu acho possível, né? Desde que a gente também queira, né? Que a gente tenha o desejo. Então, você que é mãe, pai, educador, né? Tá tudo bem se às vezes você não conseguir fazer tudo, né? Tá tudo certo, mas peça ajuda, né? Busque ajuda, busque auxílio, né? Você não está sozinho nesse processo. Errar faz parte do processo, mas pedir ajuda também faz parte. Então, você que está vivendo aí uma situação mais crítica, né? Com a sua criança, você que se sente cansado, muitas vezes exausto, procure ajuda, né? Não deixe de buscar, porque a infância, ela passa muito rápido. Teu filho cresce muito rápido. E às vezes a gente cresce, né, e se torna um adulto com a sensação de que poderia voltar lá, né? Por que a gente fica querendo tanto voltar para a nossa infância? Porque ela é um período mágico da nossa vida. Ela é o período mais importante da nossa vida. Então, não deixe de aproveitar a sua criança, né, o seu filho, o seu aluninho, né? Porque isso passa muito rápido. Então, aproveite esse momento, que é um momento mágico. E entender que as nossas ações podem mudar positivamente esse cenário, né? Esse contexto atual de relações que estamos vivendo, né? Na nossa sociedade. Exatamente. Ah, que alegria te ouvir. Muito obrigada, Francisca Dinete, é isso? Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a você e agradecer a vocês que estão aqui assistindo. Fica aqui mais uma vez o meu convite para que vocês curtam esse episódio, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever no nosso canal Elo Educação para ficar por dentro de todos os episódios. Temos, além desse podcast, também a outra programação, outras coisas muito especiais aqui nesse canal. Fica o convite para que vocês possam conhecer, curtir, compartilhar e vamos crescer juntos. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.